O Evangelho de João, capítulo 8, é um dos capítulos da Bíblia. Aliás, o livro de João em si é um dos livros da Bíblia que mais me atrai, que mais me deixa entusiasmado, confuso, mas ao mesmo tempo atônito com tudo que Deus é e com tudo que Deus representa. E o capítulo 8 em si, para mim, é um grande paradoxo, porque ele começa com homens observadores da lei, entregando para Jesus uma mulher que foi pega em ato de adultério. E aquela mulher precisa ser apedrejada, porque a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E Jesus, ao invés de apedrejar aquela mulher, ele oferece para ela perdão e misericórdia. Ele diz para toda aquela multidão: se alguém aqui não errou, se alguém aqui não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Então, um a um, aquelas pessoas vão largando as pedras que estavam segurando e vão se retirando, e no final sobra Jesus e a mulher, e ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Por um acaso alguém te acusou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me acusou, então eu também não te acuso. Eu não tenho acusação para te oferecer, pelo contrário, eu tenho perdão para te oferecer, eu tenho amor para te oferecer, eu tenho reconciliação para te oferecer, eu tenho transformação para te oferecer. Então vá, não peques mais. Ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te acusar, eu não te acuso. Então o que Jesus tinha para oferecer era perdão. E a continuação do Evangelho de João vai narrar, do capítulo 8 de João, vai narrar Jesus conversando ainda com a multidão e também com os fariseus, dizendo para eles assim: bom, vocês pensam que porque são filhos de Abraão, vocês estão de bem com Deus, estão tranquilos com Deus porque são filhos de Abraão. Vocês não estão percebendo que o fato de vocês serem filhos de Abraão não é só um privilégio. Ser filho de Abraão é uma responsabilidade, porque se vocês são mesmos filhos de Abraão, vocês precisam fazer aquilo que o Abraão fez. Isso é ser filho de Abraão. E viva como Abraão viveu. Façam o que Abraão fez. E Jesus continua falando para aquele pessoal, para aqueles homens, ele fala o seguinte: Abraão ficou muito contente, ele esperou ansiosamente pelo meu dia, e ele ficou muito feliz quando me conheceu, quando me encontrou. E aí aqueles homens falam: não é possível, o senhor não tem nem 50 anos, e como que o Abraão te encontrou, e como que o senhor conheceu o Abraão? E aí Jesus, ele usa a expressão: antes que o Abraão fosse, antes que o Abraão existisse, eu sou. E eu quero refletir com você exatamente sobre essa frase de Jesus: antes que o Abraão fosse, eu sou. Jesus, ele faz essa referência para poder esclarecer o que está na cabeça daqueles homens, o que está na cabeça daquela multidão, e eu vou explicar isso para você. A referência que Jesus faz ao eu sou é a mesma referência que o Moisés faz, que o Moisés recebe quando ele está no Monte Horebe. E para poder explicar para você, primeiro eu quero só explicar para você, para ficar claro na tua cabeça, qual é a importância do Moisés e qual é o tipo de credibilidade que o Moisés tem com aquele povo. Bom, Deus, ele forma o povo judeu a partir de Abraão. Abraão é o primeiro judeu. Deus diz para ele em Ur dos Caldeus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O Abraão obedece a Deus e ele sai rumo à promessa de Deus, rumo àquilo que Deus prometeu, e a descendência de Abraão dá continuidade a essa trajetória, a essa peregrinação. Então o Abraão vai gerar o Isaac vai gerar o Jacó vai ter 12 filhos, e depois ele vai ter o nome mudado, de Jacó ele passa a chamar Israel, e os 12 filhos de Israel vão ser futuramente as 12 tribos de Israel. E um dos filhos, então, de Jacó, de Israel, é o José. O José, então, por uma sabotagem dos seus irmãos, vai parar no Egito. Há uma grande fome no mundo, os irmãos de José também vão para o Egito, e junto com eles os hebreus também vão para o Egito.
e eles são escravizados ali, passam 420 anos como escravos, sendo oprimidos por Faraó, e depois desses 420 anos, então, um homem chamado Moisés, e essa é a importância do Moisés, ele é usado por Deus para dar início a trajetória desse povo rumo à promessa que Deus tinha feito pro Abraão, a promessa da terra prometida. Sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E agora Deus entrega pro Moisés essa ideia de, você agora vai ser esse cara, você vai ser a pessoa que vai libertar o meu povo e que vai levar o meu povo para a terra que eu prometi pro Abraão. Então o Moisés se torna o grande libertador do povo, o libertador das garras de Faraó, o libertador da opressão do Egito. E o que narra esse momento, então, do encontro de Moisés com Deus? Esse momento é narrado no Monte Horebe, quando o Moisés ouve uma voz chamando pelo teu nome. Ele então procura a voz para ver de onde ela vem, e ele percebe uma sarça que está em chamas, mas ela não é consumida, o fogo não a consome. E quando Moisés percebe, ele logo se liga, ele se toca de que aquilo é uma manifestação espiritual, e de que tem alguém, tem algo tentando falar com ele. Ele não sabe muito bem o que é, então ele faz uma pergunta, ele diz, qual é o teu nome? E quando ele faz essa pergunta, qual é o teu nome, eu imagino na cabeça do Moisés que ele deve ter associado aquela manifestação aos tipos de manifestações que ele já deve ter presenciado no Egito. No Egito existiam muitos deuses e cada deus tinha um nome, porque aquele nome definia a sua atividade. Cada nome definia a atuação da divindade. Então, quando ele pergunta para essa manifestação que ele está vendo e não sabe quem é, qual é o teu nome, o que o Moisés espera é nomear aquele fenômeno para ele entender qual o limite da sua atuação. Então, quem é você que está falando comigo? Você é o Deus que controla o vento? Você é o Deus que controla os ares? Você é o Deus que controla as águas? Você é o Deus da fertilidade? Quem é você? Qual é o teu nome? Porque o teu nome define muitas coisas ao seu respeito. O teu nome te coloca limitações. Por exemplo, o meu nome é Rodrigo, e se eu me chamo Rodrigo, eu não posso me chamar Vinícius, eu não posso me chamar Anderson, eu me chamo Rodrigo. Rodrigo é a definição do meu nome. E o meu nome traz, além disso, outras definições que são muito prováveis. O meu nome é um nome que provavelmente quem tem uma pessoa de nacionalidade brasileira. É um brasileiro que tem esse nome. Então esse nome cada vez mais vai me definindo. O nome existe para definir você, definir a sua atuação. Então quando Moisés pergunta qual é o teu nome, o que ele está perguntando qual a tua identidade, o que te define, qual que é o teu lugar de atuação. Então ele ouve daquele ser divino que está falando com ele, eu sou. E quando Deus diz para ele, eu sou, ele não diz um nome, mas ele diz apenas eu sou, porque eu não tenho uma definição, eu não tenho uma limitação. Eu não sou o Deus do vento, o Deus das águas, ou o Deus da fertilidade. Eu sou o Senhor de tudo e de todos. Eu sou o Senhor supremo de todas as coisas. Então não tem uma limitação, é por isso que eu não tenho um nome, porque se eu tivesse um nome eu teria uma limitação. Eu não sou limitado, eu sou. Tem alguns rabinos de Israel, eles vão dizer que a expressão mais próxima do eu sou que Deus fala para Moisés, a maneira fonética de expressar isso é uma respiração. A respiração é a expressão mais próxima de se pronunciar o nome que Deus diz para Moisés, o eu sou, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, porque é uma forma de Deus dizer para ele, eu sou a tua fonte de vida, eu sou o ar que você respira, e sem mim você nada seria ou nada alcançaria. Então a resposta de Deus é uma profundidade muito grande. E no entanto que se você, por exemplo, quiser falar em hebraico a respeito de si mesmo,
Se você quiser trazer uma definição a respeito de si mesmo, você vai ter dificuldade, porque não existe essa expressão mais na língua. Então eu não posso, se eu quiser chegar lá e dizer que eu sou o Rodrigo, eu vou ter que usar a expressão eu, Rodrigo. Se eu quiser dizer que eu sou o pastor, eu vou ter que dizer eu, pastor. Eu não posso usar a expressão eu sou pastor, ou eu sou o Rodrigo, porque eu não sou. Eu existo enquanto Deus é. Então não existe essa expressão. Aí quando a gente lê o João capítulo 8, você percebe Jesus quebrando um paradigma desse. Porque no meio de pessoas que não usam essa expressão eu sou, você vai ver Jesus dizendo eu sou. Antes do Abraão ser alguma coisa, eu o sou. Ele invoca no meio daquelas pessoas a lembrança do Deus que chamou o Moisés. Sabe, na cabeça de vocês, a história que vocês ouviram, e que é uma história verdadeira a propósito, mas que vocês ouviram da manifestação divina numa sarça ardente que chamou o Moisés perguntou qual o teu nome, e ele disse eu sou. Então, eu o sou. Antes que o Abraão fosse, eu sou. Eu sou aquele que incendiava a sarça e que chamou Moisés. Ele invoca isso, ele traz para si a definição de um Senhor soberano, dizendo a plenos pulmões, eu sou. E por que ele faz isso? Eu sempre me perguntei, puxa, por que Jesus faz isso? Até porque quando ele disse, ele teve que sair de lá corrido, porque as pessoas pegaram pedras para atacar nele, a vontade era apedrejá-lo. Por que então que ele usou essa expressão, sabendo que ia trazer todo aquele conflito? Bom, ele usou essa expressão para poder deixar claro na cabeça daquelas pessoas qual era a sua razão, qual era o motivo pelo qual ele tinha vindo e o motivo pelo qual ele estava ali. Porque quando as pessoas começaram a perceber Jesus como Messias, afinal de contas ele fazia milagres, ele realizava sinais, coisas que só poderiam ser realizadas se Deus estivesse com eles. Quem reconheceu isso, por exemplo, foi Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então o que você faz pelo Espírito de Deus. E as pessoas começam a reconhecer Jesus como Messias, elas começam a traçar um paralelo muito engraçado. É assim, nos tempos de Moisés, e Moisés foi o grande libertador, foi o grande legislador do povo, entregou a Torá para o povo, entregou os mandamentos para o povo. Nos tempos de Moisés, nós estávamos sendo escravizados pelo Egito. Existia a figura do faraó, existia a escravidão do Egito, e aí existiu a figura do Moisés, que é o libertador. E agora nos tempos de Jesus, existe a figura de Roma, existe a figura do César, que é o imperador romano, e agora existe a figura de Cristo. Então Cristo veio com a mesma forma, do mesmo jeito com que Moisés veio. Então Moisés veio para poder nos libertar das mãos de Faraó e nos tirar do Egito. Ele foi o libertador. E agora Jesus ele vem para poder nos livrar de César e nos livrar de Roma. Ele é o libertador. É a mesma coisa. Até porque o próprio Moisés, em Deuteronômio 18, ele disse que dentre o povo viria outro semelhante a ele, que aquelas pessoas o ouviriam, aquelas pessoas dariam ouvidos para ele. Então as pessoas começam a assimilar agora a vinda do Messias como alguém que veio os libertar daquela opressão que eles viviam, daquele lugar que eles viviam, das garras de Faraó que eles viviam, das garras de César que eles viviam. Eles pensavam Messias a partir disso. Então criou-se uma similaridade muito grande sobre Faraó, Egito e Moisés, César, Roma e Jesus. E aí Jesus veio quebrar esse paradigma para dizer, eu não sou um outro profeta como Moisés foi para vocês um profeta, eu o sou. Eu sou o que chamou Moisés. E o Moisés tratou de vocês com coisas relacionadas a esse mundo. O Moisés trouxe para vocês uma libertação relacionada a esse mundo. Eu não vim para isso, porque existe uma prisão em vocês que é muito maior do que a prisão romana. Existe uma opressão em vocês que é muito mais profunda do que a opressão de ser uma colônia romana.
Existe um problema em vocês que é muito mais profundo do que o fato de vocês não terem liberdade. Existe algo muito mais crítico do que isso. Eu não vim libertar vocês de Roma. O Moisés veio tirar vocês do Egito. Eu vim aqui libertar o Egito de dentro de vocês. Eu vim aqui fazer o trabalho oposto. Não adianta vocês saírem de Roma e continuar com o coração nas práticas romanas, como não adiantou aquele povo sair do Egito e continuar com o coração nas práticas do Egito. Eu vim libertar vocês de algo muito mais profundo. A libertação que eu vim propor para vocês é muito mais profundo. O César não é o verdadeiro opressor de vocês. O verdadeiro opressor de vocês é o pecado que vocês vivem. Porque o César pode matar o seu corpo, o pecado, ele pode matar a sua alma e lançá-la no inferno. É isso que eu vim trazer para vocês. Eu vim trazer uma outra concepção, uma outra consciência. Eu vim apontar vocês para uma outra direção. Então não me confundam com Moisés e não me confundam com a obra de Moisés. Não me confundam com o contexto do Moisés. Eu vim trazer para vocês um contexto de libertação espiritual. Eu vim colocar vocês em liberdade. Eu vim dar vista aos cegos. Vocês não estão enxergando. E Jesus, ele pega o pergaminho de Isaías e soletra isso para as pessoas. Não tinha uma maneira de ser mais claro. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para. E para quê? Para dar vista aos cegos, para colocar em liberdade os cativos, para livrar os oprimidos. É para isso que eu vim. Então eu não vim oferecer para vocês uma libertação política. Eu não sou um libertador político. Eu não sou o salvador da pátria. Não é para isso que eu vim. Eu vim para fazer vocês entenderem que existe um mal muito maior do que este mal que vocês estão vendo pela janela. Existe um problema muito maior do que esse problema que vocês estão vendo pela janela. Esse não é o verdadeiro problema de vocês. Vocês estão temendo a coisa errada. Vocês estão com medo da coisa errada. Vocês estão preocupados com a coisa errada. O César não é o verdadeiro inimigo. Roma não é o verdadeiro inimigo. Eu vim trazer para vocês uma libertação tão grande que ainda que coloquem algemas em vocês, ainda que prendam vocês no mais profundo cárcere, vocês ainda serão homens livres. Essa é a libertação que eu vim trazer para vocês. Você vai ver, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 16. Paulo e Silas, eles chegam na cidade de Filipos. E Paulo expulsa o demônio de uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E aquela mulher produzia muito lucro para os seus senhores. E quando a Bíblia vai dizer que quando os senhores daquela mulher viram que a esperança do seu lucro estava perdida, porque aquela mulher não adivinhava mais nada, o Paulo expulsou o espírito de adivinhação, eles mandaram prender Paulo e Silas. Então eles foram levados a uma praça pública em frente aos magistrados, eles foram açoitados, cada um levou uma quarentena de açoites. As suas roupas foram rasgadas, eles foram expostos, a sua nudez foi exposta. E se não bastasse, ainda o mandaram prender no cárcere interior. A Bíblia faz questão de dar esse detalhe, essa riqueza de detalhe. O evangelista Lucas, escritor de Atos, faz questão de dar essa riqueza de detalhes. Ele foi posto no cárcere interior. E a cidade de Filipos era uma cidade pequena, aproximadamente 7.000 habitantes. Ela era conhecida por ter uma prisão de segurança máxima, onde os piores bandidos da região eram presos ali. E esse cárcere interior era um lugar onde as pessoas eram impossibilitadas de fugir, porque são 12 portas para dentro. É como se você abre uma porta, entra, fecha, abre outra, entra, fecha, abre outra, 12 vezes, 12 portas para dentro. É uma prisão de segurança máxima. Esse é o cárcere interior que o Paulo e Silas foram trancados. Eles foram amarrados a um tronco, um de costas para o outro. E se você olhar uma situação dessa, você vai falar: puxa, acabou, game over, já era. Imagina, você apanhou, não fez nada de errado, mas você apanhou, você teve suas roupas rasgadas na frente de todo mundo, a sua nudez exposta, e depois vão te prender e não te colocam numa prisão qualquer, te colocam numa cadeia de segurança máxima, onde os piores bandidos estão lá. Bom,
eles conseguiram colocar algemas no Paulo e no Silas, eles conseguiram prender suas pernas, prender suas mãos, eles conseguiram ferir o seu corpo, mas eles não conseguiram tomar a sua liberdade. Eles não conseguiram tomar a sua liberdade, porque é essa liberdade que Jesus está falando. Ele está falando de gente que não é oprimido, mas é cativo. E gente que pode viver dentro de um sistema que te aprisiona, mas ser livre. Essa é a profundidade dele. E por isso que ele evoca essa confusão que acontece, dizendo: eu sou. Não me comparem com Moisés. Eu não vim aqui tirar vocês de um lugar e colocar vocês no outro lugar. Eu vim aqui mostrar para vocês que vocês podem ser íntegros e verdadeiros em qualquer lugar. Eu vim aqui mostrar para vocês que vocês podem ser livres em qualquer lugar. Eu vim aqui mostrar para vocês que vocês podem ser felizes, completos. A alegria de vocês não vai faltar sob qualquer situação, sob qualquer circunstância. Então eu não vim aqui mudar o que está diante dos olhos de vocês. Eu vim aqui mudar o que os olhos de vocês não podem ver. É isso que eu vim mudar. Eu vim aqui trazer para vocês uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de ver a vida, de perceber a vida. E essa forma de perceber a vida não conta com o fato de mudar a realidade que está ao redor de vocês, mas conta com o fato de transformar a realidade que existe dentro de vocês. É isso que eu quero fazer, é isso que eu estou propondo. Então eu não vim aqui ser um libertador político, eu não vim aqui destronar o César e me sentar no trono de César. Eu vim aqui com a proposta de sentar no trono do coração de vocês. Eu não quero reinar sobre vocês, eu quero reinar em vocês. Não é uma proposta de libertação política, eu não quero estabelecer vocês como nação independente, não é isso que eu quero. Isso é muito pouco. Isso qualquer pessoa com um ideal pode fazer. Qualquer pessoa com um ideal convincente, qualquer personalidade pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Um Moisés pode fazer isso. Não é para isso que eu vim. Eu vim para fazer por vocês o que ninguém pode fazer com vocês. Eu não vim tirar vocês de Roma. Eu não vim livrar vocês de César. Eu não vim tirar vocês da opressão romana. Eu vim aqui provar para vocês que é possível vocês viverem debaixo do jugo do César, dentro da opressão romana, com prisões nas suas mãos, com algemas nas suas mãos, e ser uma pessoa livre. É isso que eu vim mostrar para vocês. Eu vim mostrar para vocês que a liberdade que eu vim libertar vocês, que eu vim propor para vocês, é muito maior e muito melhor, muito mais profunda do que a liberdade que o Moisés veio trazer para vocês. O Moisés veio tirar vocês do Egito e levar vocês para a terra de Canaã. Bom, eu vim tirar vocês do inferno e levar vocês para o céu. Eu vim tirar vocês da realidade infernal que vocês vivem e levar vocês para o céu, para um lugar onde Deus é o Senhor. Eu vim levar vocês e eu vim trazer para vocês a concepção do reinado de Deus, de um lugar onde Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor não em fronteiras geográficas, mas um lugar onde Deus é o Senhor da sua vida e da sua existência. Onde o seu coração tem um lugar, e esse lugar mais alto do teu coração não tem qualquer outra coisa que não seja Deus assentado sobre ele. É isso que eu quero propor para vocês. Essa é a fala de Jesus. Essa é a profundidade quando ele diz: eu sou, entendam. Meu irmão, eu quero falar isso para você porque como nós criamos expectativas
pequenas a respeito do Evangelho de Jesus, como nós apequenamos a obra de Jesus, a obra de Cristo. Nós achamos que, o fato de Jesus ter morrido por nós e ter feito a sua obra redentora por nós, foi só para a gente ter uma vida bacana, boa, a gente conseguir um emprego legal, vamos orar para conseguir um emprego legal, para ter uma casa legal, para ter uma igreja legal, para ter um carro legal, para ter uma estabilidade legal, para ter dinheiro no banco. Que coisa pequena. Qualquer um pode conseguir isso. Qualquer um pode te dar isso. Como nós apequenamos a obra de Jesus e apequenamos a grandeza do Evangelho, como nós tornamos pequeno e quase que insignificante aquilo que de fato quer dizer, como nós perdemos a noção do que realmente são os nossos problemas. Meu irmão, o teu problema não é que você está aí preocupado com o rumo, o teu problema não é esse. Nós tiramos da nossa observação a ideia de que existem maneiras de viver que desagradam a Deus. Nós não abordamos mais isso, nós não falamos mais sobre isso, e existem formas de viver que desagradam a Deus, existe jeito de viver que desagrada a Deus, e Deus quer transformar isso em você. Seria muito pequeno e muito simples e muito singelo se a obra de Jesus apenas tirasse as algemas dos seus braços e o seu coração continuasse aprisionado nas coisas que esse mundo oferece. Não é isso. A liberdade com que Jesus te libertou é muito mais profunda e ela pode ser exercida ainda que tenha algemas nos seus braços. Nós ouvimos testemunhos de irmãos que vivem em países em que o Evangelho é proibido. Irmãos que precisam se esconder em cavernas para poder fazer leitura bíblica, que tem uma página da Bíblia apenas rasgada, guardada, escondida na sua bolsa para poder ler quando chega em casa. Irmãos aparentemente oprimidos, mas quando você ouve um testemunho e conversa com eles, vocês percebem que eles são muito mais livres do que qualquer um de nós. Muito mais livres do que qualquer pessoa aqui no Brasil que tem condição hoje de pegar a Bíblia e levar para cima e para baixo. Você pode instalar a Bíblia no teu celular, você pode ter a Bíblia na tua casa. Se você não tiver, sempre vai ter alguém que vai te dar. Bíblia não falta, a gente tem acesso a ela e a gente não dá valor a ela, porque nós somos, não tem algemas nos nossos braços, mas nós somos cativos, e eles com algemas são livres. Porque essa é a liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho é aquela que te proporciona o alívio sobre qualquer situação que você estiver vivendo. Você já imaginou se alguém livre e feliz, mesmo vivendo um momento mais complexo da sua vida? Você já imaginou ter paz no momento mais atabalhoado da sua vida, o momento mais difícil da sua vida? Já imaginou ter paz nesse momento? Você já imaginou sorrir, encontrar contentamento, encontrar esperança no momento mais desesperançoso da sua vida? Isso é liberdade que o Evangelho veio trazer. Então não é a mesma obra do Moisés, de tirar você do Egito, da escravidão de Faraó, e te livrar de um lugar opressor para te levar para um lugar bacana. Não é nada disso. Jesus veio tratar dos nossos verdadeiros problemas. Você pode ser alguém que vive numa terra legal, numa casa legal, que tem um emprego legal, que tem uma família legal, que tem uma estrutura legal, que tem um carro legal, e não ser uma pessoa legal. Você pode ser alguém que tem tudo ao seu redor, mas que ainda não encontrou contentamento, porque esse contentamento existe não em tudo que está ao seu redor, mas em tudo que está estabelecido dentro de você. Isso é o Evangelho. É por isso que Jesus veio e é isso que Ele ensinou. Eu quero que você pense comigo hoje, que você reflita comigo hoje exatamente sobre isso. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e para dentro de você mesmo e descubra
Quais são as suas expectativas sobre Deus e sobre Jesus? O que você espera de Jesus? Você espera que Ele tire as algemas dos seus braços? Ou você espera que Ele ponha em liberdade o teu coração, abra os teus olhos? Você espera que Ele mude alguma situação que está ao seu redor? Ou você espera que Ele transforme a maneira como você enxerga o mundo? Quais são as suas expectativas sobre Jesus? Quais são as suas expectativas sobre o Evangelho de Jesus?